Aleluia, está conosco a missionária Monique. Glória a Jesus. Ela é da casa, tá? Ela só está dando uma andadinha ali com o esposo, né? Usando a sabedoria, está junto com a esposa ali, dirigindo um trabalho forte. Como nós vamos recebê-la? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Como que é, igreja? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar a filha do Senhor Jesus Cristo. Pai amado e Pai querido, aqui está a sua filha nessa tarde com a missão importante, papai, primordial, de pregar a sua preciosa palavra. Eu sei que o Senhor usa sempre ela, Pai, e continue usando nessa decalabassurianda nessa tarde. Cuide dela, Pai. Ponha palavras na boca dela e use poderosamente. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, irmão. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus. Saudando também a todos os internautas com a paz do Senhor. Foi dito aqui no início do culto que o Senhor é um Deus de resposta. Eu não sei se você chegou no comecinho do culto, se você chegou um pouquinho depois, se você começou a assistir essa transmissão agora, mas Deus, Ele tem resposta para nós neste lugar. Eu confesso que o Senhor me deu uma palavra difícil, você segura aí no banco, mas eu vou entregar tudinho, porque Deus, Ele está nos detalhes, e Ele está falando desde o começo do culto. Abra a sua Bíblia junto com a minha, profeta Jeremias, capítulo de número 29. Quero agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente, pastor Dr. Elias, missionária Lígia, as nossas irmãs que estão na direção desse trabalho, missionária Osana, missionária Débora. Admiro muito essas mulheres, glória a Deus. Quando eu crescer, quero ser igual a elas. Quem achou Jeremias 29, diga amém. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para algumas irmãs que estão assistindo. É as da retaguarda, né? As da retaguarda a gente, né, não pode deixar de falar, né? Então, Deus abençoe, minhas irmãs. Elas sabem quem são. Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Vamos ler a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai as casas e habitai-as. Plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade por onde vos fiz transportar. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, e nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer deste lugar. Porque bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E você diz amém? Tome o seu assento. Eu quero ser breve, irmãs, naquilo que o Senhor confiou ao meu coração. Essa é uma carta do profeta Jeremias. Quem era o profeta Jeremias? O profeta Jeremias era um profeta da cidade de Anatóde, um homem que Deus levantou no meio de uma situação difícil. Ele foi profeta no meio do exílio da Babilônia. E Jeremias teve pelo menos três
grandes desafios no seu chamado. E como introdução eu não posso deixar de dizer, porque ele teve que lidar com situações extremamente difíceis desde o dia em que foi chamado. A primeira situação que Jeremias teve que lidar quando foi chamado por Deus, foi pela insegurança daquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Jeremias, quando é chamado por Deus, ele olha para Deus e para aquela palavra de revelação e fala: eu não posso fazer o que o Senhor está pedindo, porque o Senhor está exigindo algo de mim, do qual eu não tenho segurança para fazer. Por quê? Porque eu sou criança, eu não sei falar, eu não tenho entendimento, é aquela insegurança. E tem vezes que Deus coloca coisas na minha e na tua mão para ser feita, e os nossos primeiros desafios, a primeira coisa que a gente fala é: eu não consigo. Mas eu acho interessante quando Deus vai falar a Jeremias, no capítulo 1, ele vai dizer assim para Jeremias, e eu preciso ler isso aqui, porque para a gente entender quando Deus nos dá uma chamada, ele fala assim para Jeremias: Jeremias, eu estou te pondo sobre nações e sobre reinos. Olha o que Deus vai dizer para Jeremias no verso 6, capítulo 1. Para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificar e para plantar. Ninguém consegue edificar algo ou plantar algo sem derrubar aquilo que é velho, sem deixar para trás aquilo que não serve, sem meu Deus do céu. Deus, ele tem falado conosco, Deus tem dado missão a pessoas neste lugar, para você que está assistindo, mas muitas das vezes o chamado não floresce. Por quê? Porque não quer deixar nada para trás. Quer edificar, quer estar plantado, quer ter nome, quer ter fama, quer ter tudo, mas não deixa nada para trás. Não arranca aquilo que precisa ser arrancado, não fala aquilo que precisa ser dito, não faz aquilo que Deus manda fazer. E tem profeta aqui que está acovardado, está com medo, está assustado, porque a chamada é grande, a missão é difícil. Mas Deus está te dando coragem hoje, Deus está tirando medo, já foi dito aqui hoje. Deus está chamando a igreja para um novo tempo, Deus está chamando a igreja para o seu reino, para a sua obra. E cadê os profetas? Cadê os vasos? Cadê os irmãos que têm coragem de fazer igual a minha irmãzinha ali, que falou: eu tive um sonho e vou dizer. Jeremias foi chamado, escolhido, separado, numa missão difícil, não podia casar. Qual foi o outro desafio que Jeremias enfrentou? Os profetas, os sacerdotes, os líderes não acreditavam nele. Os primeiros a perseguir ele eram os anciões, a oposição dos líderes. Jeremias 21 vai dizer que um dos sacerdotes, um dos guardas que viviam lá no palácio, Pazuro o nome dele, oficial do templo, foi o primeiro a se opor ao chamado de Jeremias. Não queria ouvir o que Jeremias tinha a dizer. Irmãos, eu estou dizendo aqui com muito temor o que eu vou dizer. Ai de mim se não pregar o que Deus me deu hoje. Mas Pazur era o guarda do templo, era o oficial. Ele estava no templo, ele estava na igreja. Aleluia, filho de Imer. Imer era o sacerdote e o filho querendo julgar e calar a voz do profeta. Quantos hoje já foi cantado, já foi dito aqui, estão tentando calar a voz daquele que quer adorar, daquele que quer falar, daquele do qual Deus usa. Aí o profeta simples, raso ali, que nem nome tem, nem fama tem, Deus levanta. E os grandes falam: não, isso aí não é vaso não, isso aí não é profeta não. Mas o Senhor tem ainda Jeremias, o Senhor ainda tem os profetas que está lá sofrendo, mas está falando a verdade, está entregando o que precisa entregar, porque Ele está voltando. E ai de nós se não nos santificarmos.
Jeremias, ele vai para o cepo, vai para o tronco, porque Pazu não gosta do que Jeremias está falando. Porque Pazu não quer ouvir o que Jeremias está dizendo. Mas Jeremias continua falando, ele não se cala, não importa o que aconteça com ele. Deixa eu te dizer uma coisa, fala aquilo que o Senhor colocou nos teus lábios, não se importe, continue, mas eu adoro de um jeito estranho, continua, levanta a mão, eu adoro sentado, eu choro, faz do jeito que você sente a presença de Deus, mas não se intimide. Alabaio, o Senhor está contando agora com os 300 mesmo, porque tem 32 mil que está lá, mas quando Deus começa a passar a peneira, não aguenta. Aleluia, Jeremias não se intimidou não, foi chamado e falou, não, eu vou. Tem oposição? Tem insegurança? Tem. O que mais tem? Tem os falsos profetas no meio do povo. Tem aqueles, porque o povo é difícil, Josi. O povo não quer palavra de confronto, quer palavra de consolo. O povo não quer ser confrontado. O povo não quer ouvir a verdade. Hoje em dia você pregar a palavra, tem lugar, pastor Amaro, que não chama mais a gente, porque prega a palavra. A gente tem que tomar cuidado com o que fala para não ser até processado. Mas ainda tem uma geração de profeta que não se intimida. Tem uma geração que tem compromisso com a palavra. Aleluia. E Jeremias está pregando, e o falso profeta está pregando também. E o povo não sabe quem escuta. E o povo está sendo enganado porque não lê as escrituras. E o povo está sendo enganado porque está correndo atrás de profecia barata. O povo quer movimento, missionário Osana. O povo não quer palavra. E o povo não queria ouvir Jeremias falar, porque as palavras de Jeremias eram difíceis, era dura. Mas Deus, antes de usar Jeremias, já tinha usado Miqueias, já tinha usado Micaías, já tinha usado Isaías, já tinha usado Sofonias, já tinha usado Abacuque, já tinha usado Naum. E o povo rebelde, e o povo difícil, e o povo não acreditando. Você conhece a história onde o povo foi dividido. O reinado foi dividido em 2. E o reino do norte, que tinha 10 tribos, caiu pelos assírios. E Deus havia falado. Só que eles não quiseram ouvir. E da mesma forma Deus usa Isaías falando, olha, eles caíram, vocês vão cair também. Então se submeta. E eles, não quero. O que acontece? Chega o dia que vai todo mundo para o cativeiro. É levado para o cativeiro. E a palavra de Deus se cumpre. E deixa eu fazer aqui só um adendo, porque Deus está falando neste lugar. Já foi dito aqui que há muito tempo está se dizendo, Jesus está às portas. Jesus está voltando. E tem gente que não está acreditando. Jesus já voltou para um, Jesus já voltou para outro, Jesus já voltou para muitos na pandemia. Jesus está voltando, Jesus está levando. E vai chegar um dia que muitos vão ser pegos de surpresa, porque não acredita que Jesus está voltando. Porque não se comporta como se Jesus estivesse voltando. Está com roupa de noiva, mas não é noiva. Está com roupa, com vestido adornado, preparado, separado, mas está se comportando como se ninguém estivesse vendo as vestes impuras. E quando o povo é levado para o cativeiro, quando o povo é submetido ao cativeiro, existe um profeta chamado Ananias, capítulo 28 do livro de Jeremias. E esse homem se levanta e ele começa a dizer para o povo. Jeremias não sabe de nada, estou parafraseando. Jeremias não entende de nada. Isso aí que está acontecendo com a gente, 2 anos passa. Cativeiro não, daqui 2 anos a gente é embora, é levado da Babilônia. Isso não vai durar não. Porque Deus tinha dado uma palavra difícil para Jeremias, dizendo para Jeremias colocar um jugo.
e fala para os reis, e fala para o povo que é um jugo e é pesado, e é assim que eu vou fazer com a minha nação. E ninguém queria ouvir. Igreja, eu estou aqui hoje para te dizer, ouça o que o Senhor está dizendo. O arrebatamento é real, o Senhor está voltando, os profetas estão avisando, os tempos são maus e vão piorar, a cada dia que passa, os sinais na terra não são bons. Se apegue com o Senhor, não importa o que muitos dizem, a Escritura está cumprindo-se, e o povo fica naquela dúvida. O povo fica naquela insegurança, o povo fica naquele não sei o que eu acredito, porque ao mesmo tempo que eu creio numa coisa, eu não quero viver tal coisa, eu quero ver outra, eu quero viver na facilidade. Esse caminho que esses irmãos estão ensinando é muito difícil, eu vou para outra igreja, porque essa igreja é muito cheia de regra, essa igreja é cheia de muita coisa, eu vou para uma igreja que tem mais amor. Irmão, mais amor do que o Senhor nos corrigindo você não vai achar. Porque o Senhor não perde quem Ele ama. E Jeremias então ele tem ali uma certa discussão com esse profeta. Ele fala para o povo diante do profeta dizendo, olha, assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizaste. E torne ele a trazer os utensílios da casa do Senhor e todos os do cativeiro da Babilônia em seu lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu vos falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos de guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra deste profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor verdadeiramente enviou. Deixa eu falar um negócio. Já foi dito aqui, irmãos, é palavra totalmente confirmada, revelada, e eu estou certa de que é o Senhor que está falando. Porque Jeremias, ele não fica discutindo com o profeta para querer medir força. Jeremias não vai querer provar o que Deus estava falando. Porque Ananias era um quebrado. Ele simplesmente fala assim, vamos fazer o seguinte, quem Deus cumprir a palavra é o profeta. Simples assim. Não perdeu tempo discutindo, porque profetizar hoje em dia é muito fácil. Profetizar, falar, tentar jogar aí na rede social qualquer coisa, é muito fácil, difícil é fazer cumprir. Para ganhar like, profeta like, a missionária Osana, é fácil. É fácil colocar uma roupa de profeta, falar uma língua aí, vir aqui profetizar, mas e cumprir? Mas Jeremias não precisa provar nada para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Profeta que é profeta, vaso que é vaso, crente que é crente, não fica discutindo, não perde tempo. Sabe quem te chamou, sabe o que Deus chamou para você fazer, sabe o que Deus tem falado contigo, e não se perde em conversinha. Não se assenta em rodinha, não discute, não fica tentando justificar. Jeremias não perde tempo, não bate boca, não fica falando, ele simplesmente espera Deus fazer. Ele vai orar, irmã. Ele entra para o quarto. Eu estou conjecturando aqui, irmão, só para você entender, aqui nos dias atuais. Estou aplicando para você entender. Jeremias, ele não vai perder tempo na rede social tentando profetizar, tentando falar, tentando fazer, tentando justificar, tentando fazer vídeo para provar nada, nem não precisa disso não, irmão. Jeremias, ele ora e Deus fala com ele, porque quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Ele simplesmente vai falar, Deus vai falar com Jeremias, Jeremias, é o seguinte, pode falar para ele que o jugo que ele quebrou, porque ele quebra o jugo na frente de Jeremias, irmãos. Ele afronta Jeremias, porque ele é assim, afronta o profeta, mas o profeta que é de Deus, ele é humilde, ele é manso. Ele é tranquilo, é Deus que vai na frente dele, é Deus que justifica. Deixa eu te falar, se tem alguém aí te acusando, perseguindo, caluniando, fica tranquilo, Deus é quem vai tomar a frente. Deus, ele não põe, irmãos, ele não põe em terra não, ele te defende. E ele fala para Jeremias, para ele assim, ó, fica tranquilo, ele quebrou um jugo de madeira?
Ele te afrontou? Fique em paz, eu vou pão de ferro. Fique em paz. E digo mais, pode falar para ele que ele está falando mentira. E Deus dá uma revelação para Jeremias. E Jeremias entrega para Ananias. E a palavra de Deus vai dizer que 2 meses depois ele morre. E a palavra dele não se cumpre. E passado esse tempo, ele escreve a carta para aqueles que estão no cativeiro. Para quem que era a carta, irmã Monique? Era para quem estava lá. Era para quem estava desanimado, porque tinha 3 tipos de pessoas que estavam no cativeiro. Os que estavam completamente sem esperança, perderam tudo. Porque quando eles são levados, transportados, perde casa, perde tudo. E você pode ver esses desanimados, esses sem esperança, no Salmo 137. Que eles se sentam na frente do rio da Babilônia, chora e pendura a harpa no salgueiro e não quer mais cantar, não quer mais orar, não quer mais fazer nada. Por quê? Porque está em terra estranha. Porque está abatido, porque o Senhor tirou ele do lugar de conforto. E aí quando tira, Deus mexe com a nossa estrutura, tira o nosso chão, mexe com a nossa estrutura. Parece que a gente não quer mais fazer, parece que a gente não quer mais entender. O silêncio não me espanta. Porque quando a gente pendura a harpa lá e fala, não vou mais fazer, porque não quero, não estou confortável aonde eu estou, cuidado, porque Deus pode levantar outro para fazer no teu lugar. Eles penduram a harpa, falam, não vou mais cantar, estou em terra estranha, esse ambiente não é bom. Eu gostava de cantar quando eu estava no templo. Eu gostava de adorar quando eu estava em Jerusalém. Agora aqui não, agora aqui eu não quero cantar. Mas Jeremias está escrevendo a carta para eles não se perder. Jeremias está falando para eles assim, olha, vocês precisam manter a essência de vocês. Vocês precisam dar bom testemunho na onde vocês estão. Está na Babilônia, ok, mas dê bom testemunho lá. Quem sabe Deus não salva uns babilônicos lá, uns caldeus lá. Deixa eu dizer algo para você. Deus te colocou nesta terra que você está. Eu não sei qual é, mas floresça lá, não é assim que é dito? Canta um hino lá, dê o seu testemunho lá, não se contamine com aquilo que tem lá. Deixa Deus trabalhar, Deus te colocou lá para que você faça diferença lá, e para que você valorize a terra que você está. Oh glória! Mas Jeremias escreve para eles, não tinha mais esperança, perderam tudo, não tinha mais nada. E os outros eram que tinham falsas esperanças. Por quê? São normalmente os frustrados, porque eles acreditaram nos falsos profetas. Eles acreditaram na mensagem de Ananias e tantos outros falsos profetas que tinham. E quando aquilo não se cumpriu, a confiança deles estava onde? Em Deus ou no profeta? Em Deus ou no profeta? No profeta. E quando a nossa confiança não está em Deus, mas está nas pessoas, nos frustramos. E aí nos culpamos Deus por aquilo que passamos. E Deus estava falando para Jeremias, escreve para eles. Fala para eles que sou eu que estou nesse negócio. Manda eles casar, manda eles ter filho, manda eles se estabelecer, manda a mulher plantar o jardim lá no quintal, manda ela fazer, cria raiz aí, porque vai ser 70 anos. E Deus está falando com o crente aqui. Cria raiz aqui. Floresce aqui. Deixa Deus trabalhar onde Ele te colocou. Não retenha o que Deus te deu. Porque Deus te deu talento, Deus te deu, oh meu Deus do céu. Porque tem gente que fala assim, não, eu não gostei da posição. Não gostei de onde eu estou. Mas Deus está falando, floresce que eu sou contigo. Deixa eu trabalhar. Deixa eu te usar. Eu vou te honrar neste lugar. Qual era a outra classe de pessoas? Os que tinham esperança, os que acreditavam, o que entende que a vontade de Deus é essa. E deixa eu falar um negócio para você. Quando a gente entende a vontade de Deus, o sofrimento é menor. Dói menos. Não vou dizer que não dói, eu vou dizer que dói menos. Porque a vontade de Deus nem sempre ela é fácil. Mas ela é agradável, ela é boa, ela é perfeita, ela não acrescenta dores.
ela não traz divisão, ela não traz confusão, ela não traz problema para a tua casa, ela não traz problema para o teu ministério, para o teu casamento. A bênção do Senhor e a vontade de Deus, aleluia, quando a gente se submete a ela, Deus se responsabiliza, Ele cuida de tudo. Ah, irmã, mas eu não consigo fazer porque lá na minha casa não dá, porque isso, porque aquilo. Irmã, se Deus está mandando você fazer, faça. O que Deus vai fazer? Vai amansar lá, Deus vai preparar um outro. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus se responsabiliza por aquilo que Ele chama. Então confia no Senhor. E Ele continua dizendo, Ele fala, olha, eu sei o pensamento que tenho sobre vós, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Esse cativeiro, esse período de luta, de dificuldade, não vai te matar. Não vai acabar com a tua vida, não vai acabar com a tua história. Muito pelo contrário, é só uma página daquilo que você tem que viver. Porque crente que não tem história, crente que não tem testemunho, crente que não tem bagagem, para que ele serve? É crente leve, qualquer vento leva. Agora quando Deus Ele vai nos provando, e Ele vai colocando peso sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, aí você tem história para contar, você tem experiência com Deus na oração. Quantos aqui, irmãos, passaram provas difíceis que acharam que não ia suportar? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Nossa, todo mundo. Aí você orou, sim ou não? Deus te visitou, sim ou não? Você quer ver uma pergunta que eu vou fazer e você vai levantar a mão? Quem teve experiência no meio dessa prova que Deus te surpreendeu, levanta a mão. Viu só? Tem coisas que a gente passa, e eu já contei isso aqui. Eu tive vezes de ajoelhar do lado da minha cama e falar, Senhor, eu gritava, a missionária Débora, eu gritava com Deus no meu quarto, cadê o socorro bem presente na angústia? Que eu estou angustiada, cadê? E a angústia parecia que ia explodir meu peito, eu não aguentava, eu chorava, eu ficava de joelho. De repente eu não lembro mais nada, quando eu penso que não, eu dormi. Aí eu acordei leve, bem. Aí eu falava, entendi, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. São experiências, irmãs. Eles tiveram experiências lá dentro do cativeiro. É tanto que quando eles saem do cativeiro, eles nunca mais procuram outro Deus. Eles passam por anos e anos ali adorando a Deus e Deus se alegrando deles, até a vinda do Messias. Eu não sei o que você está pensando, ou o que você está passando, o que você está sentindo, e o motivo do qual você veio buscar nessa noite, nessa tarde. Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, então você precisa me invocar. Então me invocareis. O que é me invocareis? É você pôr para quem tem como resolver. Eu vou invocar a quem no momento da minha dificuldade? Eu vou confiar a minha dificuldade na irmã? Eu vou invocar a minha vizinha? Não, irmãos. Eu vou invocar ao Senhor, porque o Senhor está perto, Ele quer te ouvir, Ele quer te entender, Ele quer te responder, Ele quer te fortalecer, Ele quer te renovar, Ele quer te restaurar, Ele quer trabalhar em você. Então eu invocarei, eu buscarei quem pode. E irei. Por que eu irei? Porque parado Deus não faz nada. Toma posição hoje. Se põe em pé, se mobiliza, toma uma postura. Não, eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu vou agir. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a campanha. Eu vou fazer um propósito. Eu vou fazer um voto. Eu vou fazer um jejum. Eu vou buscar Deus de uma forma que eu nunca busquei. Eu irei. Eu vou me movimentar para Deus me ver. Porque a prova às vezes está tão grande que a gente vai se escondendo cada dia mais. Porque a fraqueza vem, é normal. Mas a gente tem que lutar contra ela. Então eu invoco o Senhor e eu vou. Eu me movimento, eu me posiciono. Para quê? E orarei. E buscarei ao Senhor. E falarei com o Pai.
e vou abrir o meu coração para Deus, para que Deus venha falar comigo, para que Deus venha me dar a resposta, para que Deus venha ter intimidade comigo, para que Deus possa trabalhar de uma maneira da qual eu não entendo, mas Deus Ele vai fazer. Às vezes, irmãos, a gente acha que está bom aqui, e Deus te quer aqui. Mas para você chegar aqui, você precisa estar aqui. Quanto mais eu desço, mais o Senhor aparece. Quanto mais eu me posiciono, quanto mais eu procuro a Deus, quanto mais eu tento fazer as coisas da qual Deus vai se agradar, mais Deus se manifesta para mim e através de mim. Jeremias escreve a carta, não vai dar tempo de ler toda a carta. Mas ele fala para o povo, toma posição, se manifesta. Faz alguma coisa diferente para Deus te ver. Não é porque você está aí na Babilônia, não é porque o negócio está estreito na tua casa, não é porque o negócio está difícil no seu trabalho, que você vai se dar por vencido. Não faça isso. O inimigo quer te oprimir até você não ter força para abrir a boca. Era assim, irmãos. E não fique ouvindo, e essa foi a revelação que o Senhor me deu. Porque aquele povo, mesmo ouvindo tudo isso, ainda vai se levantar um outro profeta. Porque Jeremias, ele está falando sobre isso nessa carta. Para de ouvir quem não tem Deus. Para de ouvir quem está contando mentira. Para de ouvir quem não quer ver você crescer. Para de ouvir. Ei, quer mandar abaixo. Para de ouvir gente que não tem Deus na vida. Para de ouvir gente de aparência. Aí eu vou ali porque ali é cheio. Deus está falando com gente nesse lugar. Ah, eu lá não vou não, porque lá não, eu vou ali no outro ali, ó. Deus, Ele está dizendo para nós nessa tarde. Para de ouvir quem não tem Deus. Porque Jeremias, ele vai ser muito claro quando ele fala que Zedequias e Acabe eram os reis que passavam o povo pelo fogo. Como está escrito em Daniel, capítulo 3, que colocam aqueles meninos na fornalha. Era a punição dos caldeus. Mas ele fala assim, porquanto fizeram loucura em Israel, preste atenção, irmãos. É um alerta de Deus para as nossas vidas e resposta. Tem gente que está ouvindo essa mensagem e que está procurando uma resposta. E aqui vai a resposta do Senhor. Porquanto fizeram loucura em Israel, quem fez? Zedequias e Acabe. E cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros. E anunciaram falsamente em meu nome palavras que eu não lhes mandei dizer. E eu sei que eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Então para de correr atrás de gente que você acha que tem fama, mas na verdade é adúltero. Para de ir atrás de gente que na verdade está só querendo a lã e a gordura da ovelha. Comece a olhar para Deus e Deus vai te dar a direção correta, porque está cheio disso nos dias de hoje. E Deus está dizendo, chega! O povo é meu, a igreja é minha, Rabadaiô comanda. E vai chegar o dia que Deus está começando a passar a régua e passar em revista. Rabadaiô comanda rebaia. E tem gente que está brincando com a presença de Deus. E tem gente que acha que Deus não usa mais os profetas. Mas Deus está dizendo, a ovelha é minha, o povo é meu, a igreja é minha. Mas eu também estou dizendo para as ovelhas, comece a me buscar para conhecer a minha voz, para não ser enganado. Tem gente perdendo bênção porque está debaixo de jugo de Acabe. Meu Deus, jugo de Zedequias. Se Deus te mostrar, fala. Se Deus te der, conta. Não tema, Rabadaio. Isso é resposta para alguém neste lugar. Porque Deus tem dado sonhos, Deus tem dado revelação, Deus tem dado, mas tem gente que está se acovardando. E Deus está levantando uma geração de profeta. Deus está levantando uma geração de crente corajoso. E eu creio que se você se posicionar, Deus vai te usar e se responsabilizar.
Ele está voltando, igreja. E ai daquele que estiver como esses. Remanda caiô, lemanda eu sou eremaia. Deus está chamando a igreja para um concerto. Deus está chamando a igreja para uma profundidade, para uma intimidade. Para parar da gente ficar buscando só aquilo que a gente quer. Deus, Ele tem mais do que a gente quer. A gente precisa de tanta coisa. Deus só precisa de uma, que você se disponha para Ele te usar. E a gente preocupado com coisa da terra. Erebandai, comanda, erebaia. Demandai, suia. Eu vejo jugo caindo neste lugar. Eu vejo peso caindo neste lugar. Eu vejo gente que está assistindo a gente pela internet, que Deus está desatando o jugo. Arabaio, que manda erebaia. Gente que está tentando travar a voz. Oh, meu Deus do céu. Deus vai começar a usar os seus vasos. Remanda, e vai começar a se cumprir palavras. Remanda que baio, Deus vai começar a fazer umas limpezas que precisa ser feita. Remanda que eu, porque muitas das vezes a gente não tem voz, missionária Osana. Oh, meu Deus. Mas Deus está preparando a igreja. Deus está colocando vestes novas no dia de hoje. Deus, Ele está purificando, Ele está limpando. Oh, meu Deus, eu sinto Ele na casa. Fecha o seu olho, começa a falar para Deus. Deus, troca minhas vestes. Deus, começa a trabalhar aqui no meu coração. Deus, começa a me dar entendimento. Ribiriquiaio, remandaio. Se eu tenho 2 minutos para encerrar. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Ei, Deus está passando em revista neste lugar. Deus vai começar a separar o que dá e o que não dá, o que tem e o que não tem. Fecha teu olho. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, Deus hoje está te dando força, minha irmã. Deus hoje está te dando entendimento, meu irmão. Deus hoje está te dando coragem para fazer aquilo que você precisa fazer. Deus não vai levantar outro, não. Deus vai usar você. Fique de pé no seu lugar. Existe alguém no nosso meio que precisa reconciliar com o Senhor, mediante a tudo que foi dito hoje, irmãs. Gente que está aqui, que precisa voltar aos pés do Senhor. Você que tem chamado, se tiver alguém na internet que tem chamado de Deus, você pregava, você cantava, você fazia, Deus te usava. Mas aí a Babilônia chegou, o mundo te cativou, as coisas que tem nesse mundo tirou o foco do seu coração, e você não resistiu e saiu da presença de Deus, mas o teu coração arde para voltar. Cadê você? Deixa eu te conhecer, coloca aí, eu quero, ou se você estiver aqui, venha até aqui à frente para a gente orar. Meu tempo foi. Existe alguém aqui que precisa reconciliar com o Senhor? Levante a sua mão comigo. Preciso te conhecer. Remaia. A irmã precisa reconciliar? Remandar, comandar. A irmã precisa reconciliar? Traz ela aqui. Tem mais gente que precisa reconciliar. Tem mais gente que precisa voltar para o posicionamento que Deus te chamou. Rabaio, comandarebaia. Cadê você? Vem aqui. Não dá mais tempo não, irmão. A gente precisa encerrar, e Deus fala para mim que tem gente que precisa, que é profeta, que é vaso. Tem alguém aqui mais que precisa desse renovo?
Tem alguém lá na internet? Tem, eu preciso. Maria Roseane, recebe força, minha filha. Recebe força para caminhar, minha amada. Mais alguém? Meu tempo foi, irmãos, eu preciso devolver. Ramanda comandarebaia. O Senhor está passando em revista, igreja. Não fica olhando atônito não, porque Deus está na casa. Ele está trabalhando. Se eu fosse você, eu dava glória para Deus te encher também. Porque Deus, Ele está contando com os 300 mesmo. E Deus está trabalhando. Vera Lúcia. A Vera Lúcia está voltando para Jesus. Olha lá. Vera, recebe força. Recebe saúde, minha filha. Para Deus trabalhar. Volta a cantar, minha filha. Joelma Stellet também está voltando para o Senhor. Deixa Deus te usar, Joelma. Deixa Deus trabalhar. Rabaio. Mas alguém precisa reconciliar, irmãos. Eu vou insistir porque o Espírito Santo fala a minha alma que tem. Aleluia. Cadê você? Deixa eu te conhecer. Em nome de Jesus, balança a sua mão aí, você que precisa voltar. Deus está te dando oportunidade. Selma Félix. Deixa Deus te usar, Selma. Volta a fazer o que Deus mandou você fazer, Selma. Volta para onde você saiu. Chama o Merle. Merle, deixa Deus trabalhar, Merle. Recebe força, minha filha. Existe alguém aqui na igreja? Eu vou devolver a direção, mas antes eu quero orar. Senhor amado, Deus querido, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocaste ao meu coração. Deus amado e Deus querido, eu sei que o Senhor está às portas. Eu sei que o Senhor está vindo buscar uma igreja santa, remida e lavada no teu sangue. E no dia de hoje, Pai, eu te peço, dá força a essas almas, dá força a tua filha, Pai, que está diante do teu altar. Restaura, Senhor, a saúde, visita o lar dela, a casa dela. Só o Senhor sabe como ela chegou aqui. Só o Senhor sabe como foi essa noite. Mas Deus de poder e glória, entra com força. Trabalha na vida da tua filha, na vida da tua igreja. Deus amado, faz o teu querer, o teu trabalhar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E você diz amém.